Evangelho de João, capítulo 3. E vamos ler do verso 1 ao verso 12. E como vocês vão ficar sentados aí um tempão, espero que não tão tempão assim, mas algum tempo. Então vamos ficar em pé um pouquinho, que vai circular no mínimo o sangue nas costas e em outras regiões vitais, para que haja conforto. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ó Pai, derrama a tua luz e a tua verdade sobre nós. Ilumina os olhos do nosso coração. Por favor, leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Conduz-nos com boa mente até aquele lugar de luz, de graça, de entendimento, de discernimento, de compreensão, e que existe dentro de nós. Toma-nos pelas mãos e conduza-nos a esse santuário de revelação e iluminação da tua palavra nos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nicodemos é uma figura interessante, porque ele era um homem iminente e que tinha bastante poder nas mãos. Poder tem várias formas, várias fisionomias, tem várias mediações, mas poder é sempre poder. E no caso dele, poder se manifestava numa perspectiva intelectual, porque cultura é poder, e ninguém pense diferente, porque pessoas que têm determinado cabedal cultural que o transformam de modo criativo e intelectual em instrumento de relação humana, exercem poder. A gente vê todos os dias acontecendo na sociedade, em geral. O indivíduo às vezes nem carrega muito dinheiro no bolso, mas tem um capital mental que o torna uma pessoa digna de transação humana, dos diversos tipos. E ele tinha esse tipo de poder, porque ele era um rabi, ele era um mestre em Israel.
Ele era um homem culto, ele está absolutamente acima de todas as médias. E ele também faz parte de uma elite extremamente fechada e privada. Ele é um dos membros do Sinédrio de Israel e que tinha sobre si como instituição poderes acumulados, em se considerando que Roma é que era a patroa política do mundo. Portanto, o poder imediato deles na autogestão estava, de certa forma, supresso, mas a inteligência romana fazia com que eles não fossem déspotas que esvaziassem completamente o domínio daqueles que eles mesmos governavam. Daí eles sempre gostarem de ter os seus prepostos e de terem relações excelentes com as instituições constituídas, dando a elas sensação de poder, sem todavia elas darem gestão total sobre elas próprias. E ele fazia parte desse grupo, que em Israel era o Sinédrio, formado de figuras religiosas e que tinham um papel político preponderante. Faziam mediação de relacionamento político com Roma e com o povo judeu. Além de que eles eram um concílio permanente instalado, decidindo questões de natureza religiosa, concernentes à lei, de natureza teológica, ou fazendo os aplicativos dessa consciência teológica para a instrução do povo, que naqueles dias ali não tinha e não conhecia separação entre templo e Estado. Havia apenas um bloco monolítico e um poder que, em existindo, tinha ingestão de uma ponta a outra da vida do indivíduo. E é nesse lugar aí, nesse panteão de intelectuais, de religiosos, de políticos, de figuras eminentes e importantes, que o nosso amigo Nicodemos está. Ele faz parte disso. A gente pode dizer que ele é um digno representante do establishment, lá em Israel, nos dias de Jesus. E ele ouve falar de Jesus, possivelmente ouve Jesus falar, ele ouve dizer de coisas que Jesus fez, possivelmente viu Jesus fazer algumas, porque o texto pressupõe um estudo, uma observação, um acompanhamento. Trata-se de um indivíduo que não dá passos que não sejam pensados, avaliados, medidos, considerados e mensurados nas suas consequências todas. Afinal de contas, ele não é um João ninguém, ele é o Nicodemos, ele faz parte do Sinédrio, cada gesto dele carrega significado, cada opinião dele tem implicações, para o bem ou para o mal, e às vezes ou eventualmente até para o seu próprio mal, se ele andar num curso diferente daquele que signifique o fluxo da maioria. Ele, portanto, examina, olha, vê, até que chega o dia, chega a hora que ele diz, não dá mais, eu tenho que matar essa curiosidade. Eu preciso ficar cara a cara com esse cara. Ele dá um jeito, eu não sei qual foi, mas deve ter sido muito bem arrumado, com uma diplomacia assim, cheia de finesse, porque esse cara é politicamente correto. Ele é civilizado. Ele é um homem de bem. Ele é um sujeito extremamente preocupado com os movimentos dele, com os gestos dele. Então ele meticulosamente arranja para que haja esse encontro. E a meticulosidade o leva a tamanha precaução na autopreservação, que preferencialmente, ou quem sabe, somente o encontro poderia ou deveria acontecer se fosse noturno. Não sob o sol, não na luz do dia, não correndo o risco de ser visto, não de maneira tão explícita, tão óbvia, não fazendo com que o gesto
carregasse um testemunho público, não permitindo interpretações que não lhe fossem boas ou convenientes. Era algo para ser visto, não podia ser negado. Era fascinante, era atraente, era inquestionavelmente cheio de perplexidade. Portanto, precisa ser visto, sentido, percebido, averiguado. Eu quero um encontro com ele. Mas preciso me cuidar e ter precauções com relação à continuidade da minha vida. Afinal de contas, eu sou o Nicodemos. E ele vai ao encontro de Jesus. O interessante é que o que acontece ali na presença de Jesus, a gente vê se repetindo algumas outras vezes adiante no Evangelho. Lá no capítulo 7, aqui mesmo do Evangelho de João, está dito que Jesus pregando no templo causou um alvoroço tão grande que o Sinédrio se reuniu para decidir o que eles fariam com Jesus. Porque havia aqueles entre eles que desejavam a morte imediata. Nicodemos, no entanto, ponderou da seguinte maneira: porventura, a nossa lei julga um homem e o executa sem primeiro ouvi-lo? É até onde ele consegue ir. É até onde o pescoço dele estica. É no limite da lei, daquilo que evoca uma certa consciência de civilidade. A nossa lei, porventura, julga sem ouvir. É um direito inalienável do indivíduo, sendo acusado, se fazer entender, explicar suas razões. Mas é só até aí que ele vai. Ele não consegue dar suas opiniões pessoais a respeito do objeto em questão. O máximo que ele pode dizer é: deixa ele falar. Mas ele não tem nada a dizer de si mesmo sobre: eu já encontrei com ele e sei quem ele é. Adiante, quando Jesus morre e vai ser sepultado, um outro membro do Sinédrio toma uma iniciativa, José de Arimateia, e pede o corpo de Jesus para colocá-lo na sua tumba nova e vazia. E diz lá o texto de João que Nicodemos o seguiu, foi com ele também foi Nicodemos, levando 100 libras de aloés para colocar no corpo do defunto. Ele é um cara que sabe votar projetos para erguer monumentos em homenagens a profetas mortos, mas não tem coragem de, enquanto vivem, abrir a boca e dizer: eu o conheço. O melhor que ele pode dar é a chance da lei, mas não tem um testemunho para dar. E o melhor que pode oferecer, em havendo sido praticada a injustiça, é levar perfume para perfumar o defunto. Aí você diz: poxa, você veio aqui para desancar esse cara? Coitado Nicodemos. Nicodemos é um indivíduo que faz jus ao nome. Nicodemos, que significa a imagem do povo. É um indivíduo que vive para preservar a imagem, vive da aparência, vive das externalidades, vive das fisicalidades, vive da estética moral, vive da estética ética, vive da estética religiosa, vive da estética comportamental, vive do mundo que se vê, que se pega, que se apalpa, das aparências. Ele faz jus ao nome, ele é um sobrevivente, ele é um ser adaptado para a evolução natural, ele faz o exercício camaleônico que for preciso, ele não tem nenhuma vocação para deixar
a verdade de dentro se manifestar do lado de fora, porque verdades interiores do lado de fora da vida podem significar comprometimentos perigosos. E ele é Nicodemos, ele vive para autopreservação, ele faz jus ao nome, que seja bom para os outros e, se possível, que não haja injustiça, mas sobre mim, sob hipótese alguma. Portanto, eu não cometerei o arroubo de nenhuma fé exacerbada. Em primeiro lugar, a minha própria preservação. Eu sou a encarnação da imagem do povo. Nicodemos. Agora, o interessante é a gente ver como é que Jesus trata esse indivíduo. Eu estava dizendo para minha irmã que saí do Rio hoje, estava frio, mas muito frio. Frio demais. E aí eu vim esperando encontrar mais frio aqui. Aqui está quente. O que é interessante sobre a gente olhar para Nicodemos é ver que ele não só reflete essa imagem do povo, mas o modo como Jesus trata a questão inteira é uma desconstrução dessa consciência pedrada. Porque ele se aproxima de Jesus e diz: mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele é completamente lógico. É causa e efeito. É física, simples, física material, física do macrocosmos, física do lado de fora. Nem quântica é essa física. É física mesmo para se fazer cadeira, mesa. Física para fazer cálculo para mandar o homem à Lua, ou um robô a Marte. É física de causalidades mensuráveis. É essa fisiquinha. Fora da qual Deus está. Que tem uma aplicabilidade mínima, conquanto reja o macrocosmos do nosso ponto de vista, do ponto de vista da interioridade do coração, a aplicabilidade dela inexiste. E ele vem e diz: sabemos, nossa consciência está baseada num fato lógico. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Os sinais são tão esmagadores que logo só se pode admitir e pensar que tamanho efeito tem que ter como causa original o próprio Deus. Porque essa é a fé da religião. A fé da religião é isso aí. A fé da religião é causa e efeito, o tempo todo. Você pega um livro de teologia sistemática ou dogmática, vai ler lá sobre as provas da existência de Deus. E os caras têm coragem de escrever um negócio desse. Provas da existência de Deus. E o resumo da brincadeira, o livro pode ter 1.400 páginas, mas a brincadeira tem a seguinte basicalidade: já que eu olho para o lado de fora e eu vejo uma constelação, um conjunto, vejo as interconectividades dos trilhões e zilhões de entes existentes no universo e a ordem imensa que pertence e permeia todas as coisas, e eu olho para dentro de mim mesmo e discerno a complexidade do meu próprio ser e vejo em volta o esmagamento da evidência de uma criação. Portanto, dado o volume esmagador do efeito, logo existe uma causa. É ou não é? Assim nasce o Deus para ser acreditado. Entenderam? Esse é o Deus para ser acreditado. É um Deus que
criou e fez um volume de evidências tão esmagadoras que, conquanto ele não seja visível ou sensível, ou perceptível, ou experimentável, todavia ele é inegável. Por isso eu construo altares, olho para cima, olho para fora, imagino um Deus para além do cosmos e acredito em Deus. Acredito em Deus. E daí? Esse Deus acreditado ainda não é meu Deus. Esse Deus acreditado existe fora de mim. Este Deus acreditado é filho dessa lógica, onde o volume do efeito é tão esmagador que a causa tem que ser divina. Mas esse Deus, para ser acreditado, não muda nada em mim. Só me faz religioso, só me faz eleger dias e horas para pagar uma continência, para fazer uma reverência, para me sobressair sobre a média dos alienados da sociedade e poder dizer que eu vou a um determinado lugar onde eu, ser humano com consciência, imagino algum lugar projetado fora de mim, longe de mim, superior a mim, aonde existe um trono longínquo e um Deus indecifrável sentado nele, a quem eu canto louvores. E perto de mim só existe o diabo. Por isso eu tenho que ter muito medo, porque atrás daquela coluna, sei lá, essa cor aí parece indiana. Essa é a fé de Nicodemos. No Deus para ser acreditado, mas que não nasce das vísceras, que é imaginado longe fora, não é visto dentro, na alma, no ser. Jesus ouve essa argumentação dele e não ajuda nem um pouco o pobre do Nicodemos. Eu fico pensando o que eu fazia quando eu era jovenzinho, comecei a pregar o Evangelho lá na cidade de Manaus com 18 para 19 anos, mente fresca, lia todos aqueles livros de apologética que iam de matemática, física, química a outras áreas da filosofia e do saber, para amealhar aquele conjunto de informações, ir lá para o campus universitários, onde eu pregava quase todos os dias, ou nas faculdades, e a garotada ia se convertendo. Para eles eu pregava o Evangelho, mas eu ia assim municiado com essas granadas intelectuais para os professores. Porque aí o professor é parecido com o pastor, é um bicho ciumento pra caramba. E eu não sabia disso. Tem uns professores que têm assim uma relação quase erótica com a turma. Eles querem que o pessoal fique todo mundo assim babando para eles, você entendeu? Aí a garotada ia lá, ouvia aquele menino pregando o Evangelho, voltava todo mundo alucinado, uns dizendo que iam se batizar, se converter, os professores ficavam com ciúme e começavam a ir lá. Alguns para ver, outros para hostilizar. Aí eu levava as minhas granadas. Aí quando eu acabava de dizer alguma coisa, eles levantavam a voz, eu tinha 10 mil respostas. Passava assim, metralhando o cara. Rambo de Deus. Exterminador de professor. Todos botavam galho dentro e eu nunca vi nenhum se converter. Os que encontravam a Jesus tinham sido aqueles que tinham feito um outro caminho. Porque a melhor hipótese era o cara sair dali sem resposta.
mas sem nada alterado no coração. Porque o Deus, para ser acreditado por causa do volume de evidências da razão, não muda nada no coração. Nada. Absolutamente nada. Aí vem Jesus, e como eu disse, não ajuda o nosso amigo Nicodemos, porque ele diz: olha, eu não sou como os outros, eu tenho uma leitura da vida, eu sei que o que tu fazes só pode corresponder a Deus, e eu não creio que a fonte de onde tu procedes seja outra senão esta. Isto é lógico para mim. E a resposta de Jesus a ele é que é chocante. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tira tudo isso do Deus de fora, do Deus para ser acreditado, do Deus de causa e efeito, do Deus projetado, estudado, do Deus que se busca compreender, do Deus sistematizável, teologizável, explicável, e chama tudo para o útero, para o ventre, para dentro, para líquido amniótico, para estado embrionário, para existência fetal, para a essência do ser. E diz: Nicodemos, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você está pensando que com essa logiquinha de causa e efeito você vai discernir o reino de Deus? O reino de Deus não vem com visível aparência, nem está fora de nós, está dentro de nós, e o discernimento dele não obedece às lógicas de causalidade. Ele é fruto de algo que acontece da parte de Deus, das entranhas do ser, e não apenas porque o intelecto nos disse que tem um Deus para ser acreditado do lado de fora. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o nosso amigo Nicodemos chega e faz a seguinte pergunta, olhem só: como pode um homem nascer sendo velho? Está de brincadeira esse cara? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É porque Jesus não tratava as coisas como eu trataria, né? Porque senão ia dizer que você está de brincadeira comigo, não é, cara? Você está querendo o quê? Que eu ressuscite a tua mãe? Porque velho você já está. Para nascer de novo, o que você acha? Você tem que voltar ao ventre da senhora, sua mãe, e se nicodemizar outra vez. Isso é karma. Você quer o quê? Que eu ressuscite a sua mãe para você viver esse processo? Ou você está brincando comigo de fazer de conta que eu acredito que isso para você foi uma dificuldade, Nicodemos? Isso é só auto-engano. Porque a mesma lógica que cria um Deus para ser acreditado é a mesma lógica que fica brincando o tempo todo para tentar impedir a gente de encontrar Deus. É a mesma lógica. Ela cria para dar um engano a garoto para você. E na hora em que o bicho santo quer te pegar para o teu bem, ela racionaliza. Ainda que a racionalização mergulhe no campo da mais profunda idiotice, mas ela não sai das fisicalidades do tempo e do espaço. Pode porventura um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer a segunda vez?
E aí a gente entra em processos de auto-engano o tempo todo e vai criando essas dificuldades nicodêmicas para discernir o que é claro, simples. Para ele aqui era: pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre da mãe? Quais são os seus processos de negação? O indivíduo usa todos os esquemas possíveis, produz todas as formas que ele puder inventar para evitar, para adiar, para não encarar, para não ver, para não enxergar aquilo que Deus está dizendo. Ele prefere um Deus para ser acreditado. Ele não quer ter um Deus que faça coisas nascerem no útero do ser dele. Aí Jesus não ajuda outra vez nem um pouco o Nicodemos, porque a única maneira de ajudar esse homem é atrapalhá-lo assim de maneira tão santa. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A resposta de Jesus a essa questão de Nicodemos, que fica tentando criar o auto-engano, que se alimenta de um Deus para ser acreditado, mas que não altera a vida, que não faz com que o ser corra o risco de se expor, de botar a cara para fora, de se assumir, de se apaixonar, de se entregar, de se deixar levar, de não se controlar, de se deixar possuir, de se tornar vulnerável como uma pena conduzida pelo vento de um lado para o outro, que simplesmente segue, que não tem instruções a dar, que não tem ideia a dar a Deus, que simplesmente acredita não num Deus que está do lado de fora, mas conheceu em confiança a realidade de Deus do lado de dentro. A resposta de Jesus a Nicodemos passa por aí. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Geralmente a gente fica pensando nisso do ponto de vista religioso e pensa logo na água do batismo e na obra do Espírito Santo no coração, que na igreja são coisas assim quase definidas, dá para você fotografar quase as duas coisas de tão objetivas que elas são, não é? O dia do batismo, e dependendo da tua teologia, o dia do Espírito Santo. Porque dependendo da teologia do cara, o Espírito Santo foi no dia que ele levantou a mão. E dependendo da teologia do cara, é depois do batismo, com a água, quando alguma outra coisa acontecer dentro dele, que ele vai ficar neuroticamente aguardando que aconteça, e se não acontecer, ele enlouquece. Esse é o processo. É ou não é? Estou inventando alguma coisa aqui ou não estou dizendo a verdade? Jesus disse: olha aqui, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito não precisam ser complicados. A minha referência mais primal de vida na Escritura é água e Espírito. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que Jesus está dizendo é: assim como houve uma criação física, onde o Espírito pairava sobre as águas,
há uma criação espiritual, que é obra do mesmo Espírito, obra da palavra, obra de Deus, que diz haja e há, e chama isto à existência, conforme Paulo interpretou em 2 Coríntios, quando descreveu a sua viagem espiritual com as mesmas palavras, dizendo que ele vinha cego no seu entendimento pelo Deus deste século, até que de trevas resplandeceu luz. Quando Deus iluminou o conhecimento da glória dele mesmo na face de Cristo, ante os olhos de Paulo. É Gênesis. Água, espírito, criação, vida. Nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não existe absolutamente nada que se possa fazer do lado de fora para fazer acontecer essas realidades do lado de dentro. Não adianta o auto-engano que você queira criar, o Deus para acreditar, o batismo para lavar a cabeça, os rituais que você cumpra. Todas essas coisas pertencem ao mundo do sol, da lua, das estrelas, e é carne. Jesus está dizendo, eu estou falando de outra criação, outro nascimento, acontece dentro. Gênesis, nova criatura. Algo começando de dentro para fora. E aí ele diz, Nicodemos, não existe uma referência exterior para eu te oferecer. Não existe um manual, não existe uma cartilha, não existe 4 passos para o novo nascimento, nem 12, nem 18. Não existe nenhuma forma de instrução que eu possa te dar com fixidez, porque nós não estamos falando desse mundo de causa e efeito, nós estamos falando de uma outra dimensão, aonde o caminho só acontece se você se deixar levar, aonde as autodeterminações acabam, aonde o que recebe o privilégio supremo é o grito do Espírito em ti. O vento sopra aonde quer. E você não é o vento. O vento te é soberano. Sopra onde quer. Ouves a tua voz, a sua voz. Mas tu não sabes. Tu não sabes. Ele diz isso para quem chegou dizendo, mestre, sabemos. Ele diz, mas tu não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Não existe nenhuma segurança pré-definida para fazer com que você aceite o meu convite. Ou você simplesmente se entrega, ou não venha com essa logiquinha de que porque tu fazes eu sei de onde tu és. Porque se tu quiseres de fato conhecer, isso vai ter que começar dentro de ti. E todas as outras formas exteriores vão ter que ser vencidas por esse Gênesis interior, por essa recriação. E depois disso, você vai ter que seguir o curso da vida, o curso do vento. Vai ter que seguir e confiar. E não vai poder jamais dizer, sabemos. Porque a única coisa que aquele que é nascido do Espírito sabe, é que não sabe. Por isso ele confia. Confia. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não se sacode. Confia. Confia. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos,
não estava satisfeito ainda. Ele quer, como todo bom mestre, pedagogo, teólogo, professor, rabi, psicólogo, todos os ólogos do mundo têm uma obsessão com esta questão: como pode suceder isto? Agora, ao invés de mergulhar, o cara quer entrar no processo. Ele quer uma aula sobre o processo, filosofia do processo, teologia do processo. Tem que arranjar um processo. Quando não dá mais para escapar, a gente chama uma reunião e diz: vamos discutir esse processo? Como pode suceder isto? E o texto diz: acudiu-lhe Jesus. Dá até a impressão que Jesus agora vai chegar, botar no colo e dizer: meu filho, escuta, você me venceu. Eu vou te ensinar o pulo do gato. Porque diz, acudiu-lhe Jesus. Eu digo, agora vem uma coisa legal para ajudar o pobre Nicodemos. Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? O que é mais chocante sobre Jesus é a verdade. É que ninguém brinca com ele. Ninguém tem tapume. Ninguém tem faculdadezinha para enganar. A gente tapeia um monte de insegurança com verborragia. Um monte de resoluções com uma boa faculdade de psicologia. Um monte de insegurança com uma faculdadezinha de filosofia. Não tenho grana, mas sei. Ou o contrário. Insegurança intelectual com BMW. Sou burro, mas posso. Mas tem que ter uma coisa por lá de fora. Aí vem Jesus e diz para o cara: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Você está pensando que eu de fato acredito que você não sabe? E você sabe, não é porque você é mestre em Israel, porque tem pescadores lá do Mar da Galileia que souberam, prostitutas, lunáticos, endemoniados, sai do transe e fica sabendo. Agora você vem me dizer que não entendeu? Crianças sabendo, cegos estão vendo, leprosos estão sentindo. Prostitutas encontraram o verdadeiro prazer. E você está me dizendo que não compreende estas coisas? E aqui, Jesus nos deixa exatamente onde Ele vai nos deixar sempre. Sem apelação e sem escusas. Ele vai sempre nos deixar em João, no capítulo 7, no verso 17. Quando ele diz para esses que estão com essas perguntas: como pode? Será que é? Será assim? Volta para o ventre da mãe. Qual é o processo? Qual é o esquema? Como eu faço para chegar a Deus? 12 passos para a bem-aventurança. Qualquer outra coisa, qualquer mecânica, qualquer idolatria, porque tudo isso é idolatria. Ele simplesmente vem e diz: olha,
Se vocês quiserem bater esse papo com a moçada da Grécia, batam à vontade. Se quiserem ir para Roma, viajar para o Egito, fazerem curso onde vocês quiserem, não há limites para escrever livros, mas não, você está falando comigo, e comigo o papo é verdade. Verdade. Por isso, se alguém quiser fazer a vontade de meu Pai, esse conhecerá acerca da doutrina. Não tenho absolutamente nada para te dar por antecipação que te dê alguma garantia num Deus acreditável com quem você possa se relacionar por causa da obviedade das evidências. Você vai ter que mergulhar pela fé. Porque quem quiser fazer a vontade do meu Pai, esse vai conhecer. Ninguém vai conhecer para fazer a vontade. Portanto, o que precede todas as coisas é essa coragem de quem simplesmente aceita esse convite louco. Você tem a intuição, carrega no coração essa fibrilação, esse descontrole, essa convicção, esse borboleteamento que fala que a verdade está em mim o tempo todo. Existe isso em ti? Então, segue. Eu não tenho manual nenhum para te oferecer. O nascido do Espírito é levado pelo vento. Tem que confiar. E se ele, pela fé, mergulhar, aí ele vai conhecer. Porque nenhum conhecimento de Deus nos está previamente disponibilizado, a não ser esse do Deus que acumula evidências exteriores para ser acreditado, mas nenhum conhecimento de Deus mesmo nos está disponibilizado, se não for pela fé. Se você disser, eu creio em Deus porque minha razão me prova, eu aconselho, construa um altar à sua razão. E diga, louvado seja mim, glória a eu. Porque sinceramente, meus irmãos, a minha razão pode me levar para o Deus acreditável e pode me levar para o Deus impossível. Agora, eu estou aqui em pé falando, não é porque a minha razão me levou para o Deus acreditável, mas é porque Deus mesmo, pelo testemunho da sua palavra, me levou para o conhecimento dele próprio. Mas isso não acontece sem que você ande pela fé. Aí você diz, puxa vida, eu saí de casa para vir aqui hoje à noite ouvir isso, essa basicalidade. Não, meu irmão, é porque você não ouve mais isso. Agora você tem corrente. Entra no dos 318. Vai na sexta-feira do milagre. Frequenta a terça-feira da terapia do tesão. Seja lá o que for. Está tudo pré-definido, tudo pré-estabelecido. Deus, a gente dá uma ordem, o cara vem. A gente determina e ele faz. Eu estou inventando algum cenário aqui. É por isso que a maioria anda completamente insegura, apavorada. Porque o diabo é o ser mais presente na vida dos crentes. Claro. O Deus da maioria de nós é o Deus acreditável. A maioria de nós não teve ainda a coragem de fé e em fé, de simplesmente seguir e crer. E se está dito, dito está. Se está feito, feito está. Se está consumado, consumado está. Se é meu, meu é. E ninguém tira e ninguém muda.
E eu não preciso revalidar em algum cartório eclesiástico todo dia as promessas de Deus, porque Ele jurou por si mesmo e não se arrependerá. E se eu sou infiel, Ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo. Se todavia eu o negar, Ele por sua vez me negará. Mas nem a minha infidelidade muda a fidelidade dele, porque é uma questão de compromisso dele com ele mesmo. Ele olhou para cima e não tinha ninguém por quem jurar, e disse: vou jurar por mim mesmo. E agora não pode mais se arrepender. Está feito. Quando isso entra no seu coração, o diabo seca. O mundo se desdemoniza. A consciência se desneurotiza, a alma vai se pacificando, o espírito vai encontrando tranquilidade. Deus não é um Deus com quem você tem que fazer barganhas em altares cotidianos, oferecendo sacrifícios incessantes, lembrando a Ele o tempo todo de que você está ali, porque Ele esquece disso, ou cantando louvores que o elogie, porque Ele é carente. Carentíssimo. E se a gente não aparecer todo dia para dar uma firmadinha nele, a veneta dele pode me desgraçar. Enquanto é assim, a vida é a vida que a gente vive. Não dá para ter paz num mundo assim. Agora, na hora que pela fé você se apropria de uma vez por todas e caminha seguindo, sabendo que isto é nascer de novo, é entrar para dentro dessa dimensão, é ser vomitado do útero das materialidades para dentro do mundo das realidades que são. Nesse dia, nessa hora, nesse momento, quando isso se instala, chega confiança e segurança. E Deus deixa de ser uma referência do lado de fora, passa a ser presença do lado de dentro, do coração e da vida da gente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé todos nós. A fé implica em movimento. O ato dela existir cria movimento. Mexe, desloca. E se você, com a sua consciência diante de Deus e diante de você mesmo, diante do que você ouviu, não de mim, mas daquilo que você ouviu como testemunho de Deus no seu coração, para além do que eu disse, se isso lhe aconteceu, e de algum modo você discerniu que você anda caminhando na escola de Nicodemos, na religião, querendo muita explicação, quando o absurdo visita, você é daquele tipo que se revolta porque não entendeu Deus. Isso é um sintoma de quem ainda não se deixou levar pelo vento, ainda está em conflito com o Deus para ser acreditado. Mas quando você conhece a Deus, essas questões somem. Ele é o Deus da sua vida, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Somos. E se você hoje discerniu isso e diz: eu quero sinalizar para mim mesmo, com um gesto de fé, essa consciência do dia de hoje, que eu tomei para mim, e com tudo que ela significou para mim, como verdade apropriada pela fé, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui.
a gente vai orar mais uma vez. Pode vir. Você pode ser mestre em Israel. A entrada é a mesma, meu irmão. O reino de Deus, a gente só chega como criança. Quem quiser, vem, chegue bem aqui adiante, bem aqui pertinho. E aí, confie. Confie. Quem recebeu esse testemunho e entendeu, só entendeu por causa da luz do Espírito no coração. Por isso, meu querido, aquele que entende já está preparado para pular. Ainda que não esteja vendo nada, mas o teu coração carrega o testemunho de que você ouviu a palavra de Deus. Ela não está alta nos céus para que alguém diga quem vai trazer a Jesus até nós, e nem está profunda no abismo para que ninguém diga quem de nós irá ressuscitar a Jesus de entre os mortos. Ao contrário, a palavra está aí, bem juntinho de ti, bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Porque se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás salvo. Não porque tu tens o poder de acreditar em alguma coisa, mas porque você creu na vida. Na vida. Salvação é crer na vida de Deus, em Cristo. Isso começa aqui dentro de nós. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entra em juízo, já passou da morte para a vida. A eternidade está dentro de ti. O reino dos céus está dentro de ti. O reino de Deus. Não tem que voltar ao ventre da mãe. Não é uma viagem pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. Senhor Jesus, eu quero te agradecer o privilégio de nos encontrarmos, de termos o Evangelho de modo objetivo, ao alcance dos nossos sentidos, para ser lido, pensado, meditado. Sobretudo, eu te agradeço porque nós temos o Evangelho vivo, que não está preso no livro, mas que é palavra da vida, é mover do Espírito no coração, é testemunho de Deus, é Deus falando de Deus conforme o Evangelho em nós, nos fazendo seguir pela vida, seguir como os outros seguiram, andando pela fé e recebendo bom testemunho dessa nuvem de testemunhas que nos precedeu e que também andou pela fé. Por favor, vem hoje e abre o nosso entendimento. Eu quero pedir que a tua palavra carregue pacificação para o coração. Tira os medos de dentro de nós, as incertezas a teu respeito, as desconfianças, que são sempre sobre o teu humor. Não é nem sobre o teu amor, é sobre o teu humor. Ó Deus, me ensinaram que tu és muito mal-humorado, que tu és muito mesquinho, muito pequeno,
mesquino, muito caprichoso, que o Senhor é pior do que eu. Perdoa, Senhor, a gente. Perdoa essa invenção, essa criação, esse ídolo criado, que não é o Pai que está nos céus. Não é o Deus visto e percebido em Jesus. Naquele amor, naquela misericórdia, naquela simplicidade, naquele acolhimento, naquela graça. Jesus, vem e revela-te a nós. Faze resplandecer luz no nosso entendimento. Faze com que o Espírito se mova sobre as águas e haja vida, novo nascimento no coração. Por favor, e dá que o fruto disso seja paz, segurança. E o diabo, Senhor, já foi despojado e exposto ao desprezo quando tu triunfaste sobre ele na cruz. Por isso, da minha mão, ele não vai comer medo. Não vou alimentá-lo com medo nunca mais. Porque eu ando pela fé no teu nome. E a serpente que coma o pó da terra. E o Senhor já pisou a cabeça dela. E se tinha um calcanhar a ser ferido, foi o teu. E tu ressuscitaste. Porque o teu nome não é Aquiles, é Jesus de Nazaré. Por favor, vem e coloca essa fé de vida no coração. E ajuda cada um a caminhar nessa confiança. Simplesmente crendo no Deus que movimenta a vida como vento. E vai nos levar onde Ele quer. E é isso que a gente quer. É o que Ele quer. A gente quer fazer a vontade dEle e conhecer a respeito da palavra da vida cada vez mais. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Se vai dar ondas ao mar, levar a jangada a pescar, ou se vai fazer trabalhar o moinho. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens, que todas as forças do mundo e seu amor mais alto que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel e mais que o abismo do mar é profundo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Assim também viverá aquele que a Deus se entregar
e nunca, jamais vai andar